certa forma, ela influencia, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida social, porque seja pela televisão, seja por jornais impressos, até mesmo pela internet, que é o nosso principal uso, a gente meio que está conectado. Olá, eu quero falar com você hoje sobre mídia. Você sabe o que é mídia? Já pensou o que significa essa palavra? A mídia tem a ver com alguma coisa que está intermediando você e o mundo. Por exemplo, a sua voz. Quando você fala para alguém. Então você tem a voz como um intermediador ou uma intermediadora para o mundo. Essa mídia aí da voz é chamada de mídia primária, por exemplo. Existe pelo menos 3 tipos de mídia. A mídia primária, como essa que eu falei para você, da voz, que se descobriu os sons, por exemplo, os primeiros seres humanos que descobriram os sons, e essa capacidade de falar, então, essa mídia primária. A mídia secundária, que seria exatamente essa mídia que a gente descobre a capacidade de deixar alguma coisa escrita, essa capacidade de deixar uma pintura, por exemplo. Então, usa essa mídia secundária. A mídia terciária está relacionada ao avanço da sociedade, a capacidade tecnológica de usar os meios de comunicação, diversos meios de comunicação, por exemplo, para falar para o mundo. Então, esses 3 tipos de mídia. Quando a gente fala em mídia, em geral, a gente pensa, por exemplo, no rádio e na televisão. É verdade, são 2 mídias muito interessantes e fazem parte da chamada mídia de massa. A mídia de massa é a mídia que vem influenciando a sociedade a partir do desenvolvimento da indústria, do mercado, das grandes cidades. Então, essa é a chamada mídia de massa. A televisão, por exemplo, ela chegou ao Brasil nos anos 50. Antes disso, por exemplo, a gente já tinha um cinema. Veja bem, em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos a Cinelândia, a chamada Cinelândia, tínhamos a Cinelândia, uma avenida de cinemas. Hoje, isso ficou mais como um objeto de museu. Mas o cinema hoje está mais presente, por exemplo, nos shopping centers. Isso é mais uma característica dessa sociedade de massa que levou o cinema, concentrou grande parte dos cinemas nos shopping centers. A mídia de massa ela influencia significativamente a sociedade. Existe uma teoria da comunicação chamada teoria da bala mágica, que considera que a mídia influencia de tal forma que uma mensagem que é levada ao receptor, a você que assiste, por exemplo, na televisão, você passa a adquirir, a assimilar aquela mensagem tão verdadeira que é como se recebesse uma injeção subcutânea, por exemplo, em que adentra a sua pele, que você passa a agir de acordo com aquela mensagem, o potencial daquela mensagem. Claro que essa mídia, essa teoria, ela vai receber várias críticas, mas não deixa de ser verdade que a mídia, a grande mídia, quando a gente fala de rádio, televisão, cinema, principalmente rádio e televisão, nós vamos ter um grande alcance na população. E se levarmos em consideração uma população que pouco lê, que tem uma educação ainda muito voltada para o tecnicismo, para a incapacidade crítica, né? uma educação voltada muito mais para o trabalho, para a profissão, então nós vamos ter uma influência muito forte. Não é que todas as pessoas vão seguir cegamente tudo que está na TV, tudo que passa no telejornal, mas certamente ela agenda, ela pontua na sociedade, a televisão não é essa grande mídia, por exemplo, e ela influencia, inclusive, nas decisões. Então, a mídia, ela influencia significativamente nas decisões, nas nossas decisões. Por exemplo, eu gosto, como mulher, eu gosto de me cuidar, sou vaidosa, e há diversas propagandas de roupas, cosméticos, sapatos. Ela pode, inclusive, interferir na política, certo? Por exemplo, fala-se que a Rede Globo, desde a ditadura militar, quando foi instalada, já teve o apoio da Rede Globo. A pressão que o Getúlio Vargas sofreu, inclusive, já foi dos grandes grupos da mídia também, aliado aos grupos conservadores da época. E agora, recentemente, com um novo golpe, esse impeachment que incriminou uma presidente que não teve culpa nenhuma,
e que foi tirada do poder, nós tivemos exatamente um grande apoio dessa mídia televisiva da chamada Rede Globo. Então, não podemos dizer que a mídia não influencia, mas nós podemos também nos precaver diante disso. Primeiro, diante das informações que temos, diante das possibilidades, diante da internet, das redes sociais, também questionar, não só na internet, evidentemente, mas questionar, comparar as informações. Tudo que se vê na TV, por exemplo, precisa ser discutido, porque, em geral, tudo que se vê é editado, é direcionado, tem uma ideologia por trás. Então, a mídia é isso. A mídia, por exemplo, concentrada no rádio, na televisão, nos grandes jornais, controlada pelos grandes empresários, pelos mercados, pelas grandes empresas, nós vamos ter, claro, um controle e um direcionamento ideológico para deixar a população inerte, apática e aceitar tudo que é passado como uma verdade absoluta. E com certeza é isso que a classe dominante quer que aconteça, que as pessoas observem, que assistam uma televisão, um telejornal, sem questionar, como se a verdade absoluta estivesse exatamente com os âncoras, com os especialistas que vão para a TV. Então tem que se ter cuidado nisso. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. No próximo vídeo a gente fala mais sobre esse assunto, ok? Até mais.